This call is now being recorded. Beleza, tá gravando. Ok. Boa tarde a todos. Vamos mais um dia aí de conhecimento, com a continuação do webinar Pesquisa em Bases de Dados. Cadê o seu áudio, Dai? Tá sem o áudio? Tava. Você falou boa tarde a todos e parou. Tá me escutando agora? Agora tô. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Continuando, vamos com o webinar, parte 2, sobre pesquisa em bases de dados da área da saúde. Com a palestrante Maria Eduarda. Muito obrigada e vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Dai. Obrigado. Vamos lá para nossa segunda etapa, né? E vamos avançar aí para águas mais profundas, no caso da estratégia de busca, ok? Vou partilhar minha tela, e aí vocês só veem se está partilhando mesmo, por favor. Apresentar agora. Tela inteira. Partilhar. Tá. Todo mundo está vendo? Sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é que a gente dê continuidade, né, à aula que a gente deu anteriormente, que foi a parte 1, né? Então, na parte 1, a gente tinha um enfoque, né, a gente falava de uma etapa, de um cenário, né, que ele vem antes da construção, da formulação da estratégia de busca, da utilização da busca nas bases de dados de uma forma mais efetiva, avançada, utilizando os recursos que a ferramenta nos proporciona. Então, hoje, nessa segunda parte, a gente vai ter um outro cenário, né? E aí um cenário de pesquisador, de gestor público, que precisa ter uma melhor elaboração de sua estratégia, né, na construção de uma dissertação, de mestrado, numa tese de doutorado, onde o produto final, né, desse pesquisador precisa ter uma alta qualidade, né? E, para tanto, né, fazer a pesquisa bibliográfica, e aí a gente não está falando da revisão sistemática, a gente está falando da pesquisa bibliográfica no geral, né? Ela precisa ter uma melhor qualidade, né? A falta desta qualidade tem trazido aí prejuízos enormes, né, a todo o conteúdo que a gente tem recebido aí nas dissertações, nas teses, nos artigos científicos que a gente citou ontem, né, como que a gente melhora? As revistas fizeram a sua lição de casa, elas se adequaram às normas internacionais para que elas ganhem patamares melhores. Mas por que elas continuam não sendo citadas? Porque os artigos são mais do mesmo. E por que os artigos não estão se modificando? Porque o pesquisador ele não tem feito uma boa busca. Tá? E a gente pode até fazer, quem tiver aí alguma vontade de fazer uma pesquisa, pegar aí um lote de dissertações e teses e analisar o método, se houve a pesquisa bibliográfica, se ela está declarada, se ele descreveu, que bases ele procurou, e vocês vão perceber que isso tem acontecido de um tempo para cá. A gente podia até analisar essa deficiência, né, de que período é, e vocês vão ver que isso ficou muito ruim, né? E como mesmo a Daiane nominou, né, para todos esses seminários, isso é a competência informacional, né, que ela tem que ser passada pelo docente, para o aluno, né, para o pesquisador. Então, esse desenvolvimento de habilidades de busca, de informação, nas bases de dados científicas, onde toda a informação, seja ela evidência, né, usando a pirâmide ou não, ela está estruturada, é preciso que a gente tenha aí elaborado essa estratégia de busca, né? Não mais só fazendo as pesquisas do Google, ok? Então é isso que a gente vai falar hoje. E aí, quanto tempo ele tem? Às vezes, ele tem 2 anos para dissertação de mestrado, ele tem 4 anos para tese de doutorado. Então, eu costumo dizer que ele não precisa ter pressa aqui.
Ele precisa formular bem uma pergunta, e aí pensando na nossa aula de ontem, que é o cenário 1, ou seja, ele já fez uma busca prévia das melhores evidências disponíveis, ele já viu que está funcionando ou não para a prática clínica naquilo que ele está desenvolvendo, ele já leu algo e agora ele vem para um novo momento, né? Vamos dizer que a segunda visita dele é a biblioteca, ou que ele consiga, a partir da outra aula, fazer isso em casa. Então, ele já tem o domínio daquelas ferramentas, ele já buscou de uma maneira geral, e agora ele vem para aprofundar, para melhorar a sua estratégia de busca, né? Um novo atendimento, né? E eu digo que essa etapa, né, a primeira, que é a formulação da pergunta, e a segunda, que é a construção da estratégia, a gente não pode ter pressa, né? Eu preciso ter certeza que eu realizei um bom trabalho ali, para que eu não possa ter errado e ter que voltar atrás, né? Então, isso é muito importante. Então, não precisa ter pressa. Quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Né? Lembra que eu falava ontem de um outro cenário, um cenário rápido, ele tem que tomar decisão, ele está lá no hospital, ele acabou de sair a pandemia, eu preciso saber o que tem de evidência de forma rápida, tá atento com aquilo que está chegando, e etc. Aquela é uma forma rápida, né? É um cenário rápido, um cenário para me atualizar, para formular. Agora não. Agora, eu como pesquisador, como aluno de graduação, eu já li tudo aquilo, já reformulei minha pergunta, aprimorei a minha pergunta, e agora sim, então, eu vou às bases de dados, né, que a gente chama de primárias, apesar de a Cochrane estar aqui nesse hall, né, ela é uma fonte primária e secundária. Por quê? Porque ela produz revisões temáticas, né, então, o forte dela é deixar disponível suas revisões com sua metodologia, mas ela também tem lá aquele diretório que eu mostrei ontem, de ensaios clínicos, que são estudos primários, né? É o maior diretório de ensaios clínicos do mundo. Então, ela é uma fonte secundária e é uma fonte primária, né? E ela, para nós, é o primeiro lugar de busca. Porém, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da estratégia, e a estratégia de busca para o nível avançado, a gente começa ela pelo PubMed. E quando a gente estiver lá na estratégia de busca avançada, eu vou falar sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui as 3 bases mínimas obrigatórias, né? Então, PubMed, Embase e Cochrane. E eu costumo dizer, então, que para brasileiro, né, a gente tem a Lilacs. Porém, a estratégia que a gente elabora para a Lilacs, a gente utiliza no portal regional BVS. E lá no portal, quando você está buscando, a Lilacs é uma das bases. Você tem lá, acho que pelo menos umas 36 bases rodando concomitantemente. E que isso é muito interessante, porque amplia muito o escopo da sua busca, né? A gente tem que entender que quanto mais bases a gente agregar, né, é maior a cobertura que a gente fez. É lógico que tem assuntos que só as 4 bases mínimas já é suficiente, né? Mas existem assuntos que são escassos, que não tem muitos artigos. Então, quanto mais eu puder lançar mão de outras bases, eu vou acrescentar, né? E aí, estando na área de saúde, eu posso acrescentar Scopus, Web of Science, eu posso acrescentar as especializadas, que são a Sinal, Psychoinfo e etc., né? E outras que a gente tem lá na base de dados, ok? Então, as 4 mínimas obrigatórias para brasileiros, né, que eu falo, mas se a gente for ler o handbook da Cochrane, a gente vai ver que é ao mínimo essas 3. É importante a gente conhecer isso, porque você pegou uma revisão sistemática, você está avaliando a qualidade dela. Primeira coisa que você vai olhar, vai lá no método. Tem que ter o quê? No mínimo as 3 bases, PubMed, Embase e Cochrane, tá? O mínimo. Bom, fez a cobertura das 3 bases, vamos para a estratégia, que é o que a gente vai ver hoje. É o segundo elemento. Ele declarou as estratégias? Ele fez um fluxo de quanto ele recolheu nas bases? É importante. Ele usou um filtro para identificação de desenho de estudo?
Qual filtro ele utilizou? Ele declarou? Então, este é um papel que o bibliotecário pode fazer também. A gente está falando para alunos, docentes. Por quê? Porque quando você pega uma revisão, você vai analisar a qualidade, isso serve para o bibliotecário, serve para qualquer um. Então, o cara falou no congresso baseado em evidências. Ok. Como que ele recolheu aquelas evidências? Ele declarou estratégia? Ele buscou as 3 bases mínimas necessárias? Não. Então, tem aí um viés de busca grave, né, na coleta dele de evidências. E aquele trabalho, então, a probabilidade de acerto dele é muito menor. Né? Então, é importante a gente conhecer isso. Não é só para fazer estratégia, não é só para fazer busca, mas para avaliar também aquilo que a gente recebe. Tá? Bom, e aí, fazer saúde baseada em evidências, como a gente falou na aula, é desenvolver novas habilidades, né? Então, sai daquele tradicional, então, a gente vai para uma procura, no caso, eficiente da literatura. Ser eficiente é ser preciso, é funcionar, é conseguir todo o resultado, você ter certeza que você fez toda a cobertura da base de dados, tá? E essa certeza, você e aquele que você está atendendo, o seu usuário, o aluno que está fazendo a sua busca, ele também precisa estar seguro disso. Por quê? Ele não vai querer chegar lá na banca e alguém ter lá o melhor artigo que deveria estar na tese dele, não se encontra lá. E se isso ocorrer, é porque a busca dele, a literatura, não foi eficiente, né? E, lógico, tem as outras etapas, que é a avaliação crítica dos artigos, né? A questão da avaliação da qualidade, a utilização de instrumentos, a coleta dos dados. Mas é que a nossa aula hoje vai ficar nesse segundo ponto, que é a busca eficiente na literatura. E, claro, que se você fizer uma busca eficiente na literatura para qualquer trabalho, e aí a gente não pode confundir a revisão sistemática com a revisão de literatura, mas é claro que se eu aplicar a toda a revisão bibliográfica esta qualidade, é lógico que o nível melhora, até das revisões bibliográficas em geral. Né? Então, essa habilidade, essa nova habilidade desenvolvida, ela é eficiente para tudo. Né? Não é só para fazer revisão sistemática. Ela serve, então, para tudo. Então, buscar bem, utilizar bem os recursos, desenvolver essas habilidades de busca, ela serve para qualquer coisa. Ela não serve só para fazer revisão sistemática, tá? Apesar dela ser bem específica na revisão sistemática, ela ser obrigatória na revisão sistemática, tá? Bom, então, os níveis de evidência, eles voltam aqui a ser importantes, mas a gente vai ver aqui que a gente vai buscar esses níveis de evidência com uma estratégia que a gente chama de alta sensibilidade, onde a gente usou o filtro da ferramenta. Eu mostrei lá o Clinical Queries, né? A gente vai olhar hoje também essa restrição na ferramenta, mas a gente passa a usar aqui filtros, né, que são correspondentes aos níveis de evidência, então revisão sistemática, ensaios clínicos, de estudos coorte. A gente tem filtros validados para todos esses desenhos, né? E o que são os filtros, né, que a gente vai conhecer hoje? É a estratégia de alta sensibilidade, que já a gente vai aprender, tá? Bom, e aí primeiro passo, então, é a elaboração da pergunta. E aí a gente pode usar, vamos supor que eu estou começando a minha pesquisa. E eu vou começar a definir meu tema, né? E aí eu posso pegar aí uma própria notícia que saiu na internet. Então, a OMS declara a pandemia de coronavírus. E o que é interessante aqui? Só nessa reportagem aqui, que é do dia 11 de março, já faz tempo, né? Ele já deu várias nomenclaturas aí, ó. Ele deu aí, ó, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, doença Covid-19, tá? Então, só aqui eu já consigo pensar aí em como elaborar minha pergunta, né, de maneira mais estruturada, tá? Então, sempre vou pensar num pico, tá?
a gente tem o Pico e a gente tem o Spice, tá? As outras áreas do conhecimento, para quem é da área de biblioteconomia, que eu sei que tem vários bibliotecários acompanhando, e até outras áreas, né? Por exemplo, o serviço social, quando a gente vai fazer uma revisão integrativa, é muito interessante usar o Spice, né? Mas a gente marca uma outra live só para a gente falar desses tipos, né? Tem Spice, tem Pico, PECO, tem vários outros anacrônicos, né? Que caracterizam a estrutura da pergunta. Mas quando a gente fala em área de saúde, então o pico, ou picote, né, é o mais consolidado no mundo inteiro. Isso não é uma característica do Brasil. Então, quem faz saúde baseada em evidências usa o picote para fazer a estruturação da sua pergunta, tá? E aí a gente tem, como a gente falou lá na aula de saúde baseada em evidências, eu vou tratar um pouquinho aqui, dos elementos que compõem esse pico, né? Então, lá no elemento P, eu tenho meu paciente, a população ou o problema. Eu posso ter uma coisa ou outra, ou eu posso ter as três coisas, tá? Depois, eu tenho lá a intervenção, né? Então, se eu tenho um problema, eu tenho uma intervenção que vai resolver aquele problema, né? Então, é aqui que eu vou colocar o novo medicamento, o novo tratamento, a nova técnica cirúrgica, né? O novo diagnóstico, aquilo que surgiu de novo no mercado para resolver aquele mesmo problema, ou seja, aquilo que eu caracterizei aqui no meu P, né? Então, lembrando que quem não é da área de saúde, o problema, mesmo para a área de saúde, pode não ser uma doença, né? Porque a gente pensa no problema já ser uma doença, mas pode ser a gestão do ambulatório. Olha aí que interessante. A gestão do sistema de referência da biblioteca da Baixada, né? Como a gente vai fazer? Esse é um problema que eu quero resolver, né? E aí, a alternativa nova pode ser uma técnica nova para fazer gestão. No caso aqui, a intervenção pode ser um medicamento novo, uma técnica nova e etc. E como eu disse na aula de saúde baseada em evidências, é muito importante a gente ter um comparador, que pode ser um medicamento que eu já usava, né? Pode ser uma técnica nova, cirúrgica, uma nova forma de abordagem para a gestão, ou, desculpa, pode ser a forma velha que eu administrava, né? O atendimento da referência, né? Ou pode ser nada, né? Então, de repente, aquilo que é novo pode ser comparado com nada. Às vezes, nada é melhor, viu? 50% do acaso cura, né? E às vezes as intervenções são tão ruins que matam mais do que curam. Então, às vezes, não fazer nada faz com que a população sobreviva mais, né? Mas aqui a gente pode pensar que, quando a gente fala em evidência, é muito interessante ter um comparador. Porque para você dizer que uma coisa é melhor do que a outra, você tem que comparar com algo, né? Por quê? Ela sozinha, eu posso dizer que ela é 10%, 1%, comparada ao quê? Né? Então, o comparador ele é muito saudável dentro da pergunta, né? Mas eu não preciso ter o pico inteiro. A gente precisa entender isso. Eu posso ter alguns elementos do pico. Mas por que é importante fazer o pico? Porque a gente não se perde na estratégia. Tá? Então, a formulação da pergunta, ela passa por uma segunda etapa, que é a formulação da estratégia. Quando eu consigo estruturar no pico, ótimo. Quando a gente faz oficina para busca de evidências, um dia é só de formulação de pergunta, tá? Um dia inteiro de oficina. Só para formular pergunta. Parece fácil formular pergunta. Não é. E principalmente quando a pessoa não fez aquela busca prévia de cenário e ela chega crua. E aí o que acontece? Ela fica fazendo 10, 15, 20 picos e não chega a lugar nenhum. Tá? Como nem ela, nem você leu nada, ainda que você seja bibliotecário e domine as nomenclaturas, você também não consegue ajudar.
Então, na verdade, o papel do bibliotecário aqui também é interagir com os elementos, que é conhecer um pouco da pesquisa da pessoa. Então, quando eu vou atender, eu falo, você já escreveu alguns objetivos, você tem um resumo daquilo que você está buscando, dá para você embasar teoricamente o que você quer responder? Que seja um parágrafo, um entendimento. Por quê? Porque eu também começo a entrar no pensamento do pesquisador. E aí eu ajudo ele a formular pergunta. Eu digo que essa é a etapa mais difícil, porque o que eu vou falar daqui para frente é um pouco receita de bolo. Mas você traduzir a pergunta dele para a estratégia correta é que está o segredo. E aí você tem que entrar e entender um pouco daquilo que ele está buscando. Não tem como você fazer uma boa estratégia se você não se envolver, né? Então não tem essa coisa de automático, fácil, rápido, fast food, né? Montar lá um McDonald's das estratégias de busca, tá? Não existe. Você tem que se envolver, entender, perguntar, ajudar ele a fazer a busca prévia, ler alguns artigos, até que você blinde todo aquele assunto numa estratégia. E isso leva um tempo, né? Não é uma coisa rápida, e eu também costumo dizer que não tem atendimento rapidinho. Se a pessoa não tem pelo menos 1 hora para a gente conversar inicialmente, não adianta nem vir, porque de fato a gente não vai chegar para lugar nenhum, vamos fazer um monte de porcarias aí, né, que não vai chegar a lugar nenhum. E aí no final vai ficar faltando coisas, ok? Bom, então aí, tomando posse então dessa terminologia, eu já consigo organizar ela, né, e fazer perguntas, né? Então, ainda que seja inicialmente, eu já consigo extrair daí algumas coisas. Então, por exemplo, se eu vou lá para a estrutura e eu só tenho problema, e o meu problema é a doença, né? Na verdade não é a doença, é o vírus, né? E eu já coloco ela lá no P. Então, eu já tenho um elemento para começar a minha busca, tá? E aí, o que eu juntei ali no meu P, se vocês perceberem? As várias formas que ele está sendo tratado. Então, ora coronavírus, ora Covid-19, com traço, sem traço, SARS-CoV-2, aí tem parênteses, Covid-19, ou seja, todas essas nomenclaturas que ele é tratado, eu já vou carregando, tá? E já vou deixando lá na minha estrutura da minha estratégia, porque vocês vão entenderem que em determinado momento, essas nomenclaturas, elas entram para a minha estratégia de alta sensibilidade, tá? Onde eu vou usar todas as formas possíveis que aquele assunto está sendo tratado no mundo, ok? Bom, então, aí a gente tem aí vários, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? E aí a gente entra numa etapa muito importante, que é buscar a nomenclatura, que é uma outra etapa. Então, eu recolhi todos os termos, e aí eu vou buscar a nomenclatura oficial. Essa é uma outra etapa bem difícil, né? A maioria dos alunos desconhece que as ferramentas, né? E para eu desenvolver essa habilidade, eu tenho que conhecer como a ferramenta está organizada. E as ferramentas estão organizadas por um vocabulário oficial. Então, se eu não consigo nem identificar o vocabulário oficial daquele meu assunto, ou seja, eu passei longe. Eu estou usando um termo único, estou buscando lá, mas a minha busca lá na ferramenta, ela ainda é uma busca de Google, tá? Então, eu digo que também fazer essa tradução da linguagem comum para a linguagem oficial da ferramenta também é algo que a gente precisa gastar um tempo, investir tempo, tá? Eu tenho que ter certeza que a terminologia que eu escolhi está fazendo uma boa cobertura dos artigos. E isso implica até em testes, né? Então, normalmente a gente fala, você tem alguns artigos aí selecionados? Ah, tem uns 10, 15, 17. E a gente calibra a estratégia, se ele está, de fato, abarcando todo aquele artigo. Ou seja, pode ter faltado aí algum vocabulário que eu não identifiquei, né? Então, os vocabulários oficiais que estão dentro da ferramenta é uma segunda etapa super importante. Então, primeiro eu tento estruturar o meu pico na linguagem comum.
naquilo que está sendo falado, até nas reportagens. Na sequência, aquela minha linguagem comum, eu vou procurar o vocabulário oficial. Muitas vezes você tem que ajudar o usuário, né, o aluno, o pesquisador, a entender esta tradução do vocabulário, né? E aí eu acho que quem trabalha na área de saúde há muito tempo tem mais domínio sobre este vocabulário, né? Eu não acho, tenho certeza, né? Então, assim, é muito importante você procurar um bibliotecário que já está na área de saúde há um bom tempo. Não é algo que você faz tão simplesmente, né? Mas é importante que a gente conheça, a gente precisa desenvolver essa habilidade, é um recurso que a ferramenta se utiliza, e para as buscas que a gente vai falar hoje, avançada e de alta sensibilidade, é indispensável, tá? Então, meu segundo passo vamos lá pegar o coronavírus e vamos ver o que tem lá, né? Na ferramenta. Então, para nós brasileiros, a gente utiliza o DEX, que é o Descritor em Ciências da Saúde. Por quê? Ele é a tradução do MESH, que é o Medical Subject Headings, que está lá sendo utilizado como vocabulário oficial no mundo inteiro pelo PubMed, né? Então, o DEX é a tradução do MESH, com alguns vocabulários a mais, né, que foram acrescidos, mas ele é praticamente a tradução do MESH. Então, e por que eu tenho que me submeter ao DEX, né? Então, as pessoas fazem essa pergunta. Primeiro, para que você faça a cobertura dessa nomenclatura. E a gente precisa entender aqui que na base de dados, os artigos são indexados, né, por pessoas. É um pouco diferente da indexação por máquina, né? Então, é lógico que existem algumas ferramentas, né, como a Scopus, a indexação é máquina. O Google é máquina. Então, os robôs, as spiders, as aranhas, vão lá, pegam aquela página, rastreiam quanto aquele tema aparece e diz assim, ó, esta página é desta palavra, né? Porém, aqui eu estou falando de pessoas que pegam o seu artigo e leem e falam assim, olha, este artigo é deste assunto, não é desta palavra, né? E é interessante que o indexador, ele tem uma prática que a primeira coisa que ele não lê é as suas palavras-chave e o seu resumo. Ele parte para o conteúdo do seu artigo. Essa é uma prática do indexador. Porque muitas vezes a sua palavra-chave que está lá, ela não é pautada no vocabulário oficial, e é interessante que não seja, depois, no outro momento, a gente explica isso, né? Nem sempre é o vocabulário utilizado mundialmente. Por isso existe o controle de vocabulário. Para que o mesmo termo que eu uso aqui para o pé seja o mesmo para o mundo inteiro. Senão, eu vou chamar o pé aqui de um nome e lá na China eles chamarão de outro. Então, o controle de vocabulário é para que a gente possa, com uma única nomenclatura, rastrear tudo aquilo que significa o assunto e não a palavra. Isso é importante que o usuário entenda, né? Então, para quem vai fazer revisão sistemática, principalmente com metodologia Cochrane, né, você não ter achado o vocabulário oficial é fator de checklist na sua estratégia. Ou seja, você passou longe daquele assunto. Então, é muito ruim isso daí. Então, a gente precisa entender que as ferramentas se comportam dessa forma, né? E aí, eu preciso, para cada ferramenta, fazer a tradução correta para que a minha estratégia de busca tenha uma identidade. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer uma estratégia para cada base de dados. Na verdade, ela fez 4, 5 estratégias diferentes. Ela não fez a mesma estratégia e traduziu para cada base. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, quando a gente pesquisa aqui, no caso eu ilustrei com o coronavírus, a gente vê que a gente tinha lá 90 termos para coronavírus. Então, tinha o 512 do morcego associado ao SARS, o aviário, bovino, canino. Quer dizer, tem muito coronavírus na história, né? Então, coronavírus não era o termo tão mais importante para estar na minha busca, porque eu vou trazer, se eu usar só coronavírus na minha busca, eu vou trazer lá o do aviário, do bovino, do canino, né? Eu vou trazer o 512, eu vou trazer o
o 1 de morcegos Miniopteros, né? E qual é, né, no caso, o coronavírus que me interessa, né? É o de Wuhan, que é o de 2019, ó, tá? E ele já estava lá no DEX, ó. No dia 13 de março, ele já se encontrava lá, disponível como vocabulário oficial. Para quê? Para que todo mundo utilizasse o termo e todo mundo encontrasse isso, porque se cada um chamasse, olha aqui a lista da qual ele possui, cada um, em cada lugar, como essa lista é construída? A partir dos artigos sendo identificados e vendo qual nomenclatura ele está sendo chamado no mundo inteiro. Eu elejo um termo oficial e coloco na lista de sinônimos todos eles. Quando eu estou utilizando o termo oficial, além de eu estar buscando o assunto, eu estou buscando todos esses que apareceram, todos os artigos que estavam com essas nomenclaturas, né? Então, achar o termo oficial é muito importante. Então, já é uma outra etapa da nossa estratégia, aí então da busca avançada, importantíssima, tá? Bom, e aí a gente vai lá, um outro aspecto importante que eu não falei é que o DEX, ele traz para a gente a versão em português, que são infecções por coronavírus, mas ele traz lá o termo em espanhol, infecciones por coronavírus, e aí vocês vão ver que num determinado momento o descritor em espanhol entra, que eu já vou mostrar, e principalmente porque ele traz o descritor em inglês, né? Porque se a gente nem sabia qual era a nomenclatura em português, né, qual era o termo oficial para o coronavírus, quanto mais saber ela em inglês. E o que acontece? Por que eu tenho que saber inglês, Eduardo? Porque quando a gente for ao PubMed, quando a gente for para a Cochrane, que a gente for para o Embase, para o Trip Database, para todas as bases que a gente falou, para o UpToDate, para qualquer outra base de dados, o Web of Science, Scopus, a gente tem que ir com o termo em inglês. E aí a gente tem que parar com essa mania de ficar traduzindo. Eu sei o termo lá, né? E aí eu começo a traduzir aquele termo, né? Eu tenho que respeitar a nomenclatura. E o DEX, maravilhosamente, já nos entrega nas 3 versões, português, inglês e espanhol, tá? Então esse é um outro aspecto muito importante. E aí, de posse, eu vou atrás do MESH, né? Por quê? Eu disse para vocês que existe uma estratégia que a gente começa pelo PubMed, tá? Eu chamo de estratégia mãe, tá? É a primeira que eu desenvolvo e traduzo para as outras bases, ok? Então, na sequência, eu vou até o MESH, então, procurar a terminologia. E aí eu posso utilizar o termo em inglês diretamente, ok? Bom, e aí o que a gente vai falar aqui? Exatamente da busca avançada, né? De como isso se comporta nessa forma, utilizando as nomenclaturas na base de dados, tá? Eu sei que deve ter um monte de bibliotecário me ouvindo que já faz isso, né? Mas a gente precisa entender, para quem também não temos alunos e tudo mais, a gente precisa falar de tudo, que é a busca avançada. E depois, por último, a gente vai chegar na busca de alta sensibilidade, ok? Então, quando a gente tem lá coronavírus, né, e a gente identificou qual é o termo oficial, né, na base, na busca avançada, eu vou jogar ele para o box, mas eu não vou fazer isso aqui agora. Não vou mostrar o slide, desculpa, eu vou mostrar direto na ferramenta, igual a gente fez na aula anterior, tá? Para que vocês possam, em casa, repetir, saber onde a gente está clicando e etc, tá? Mas aí, o que eu quero mostrar? Na verdade, isso aqui. Eu vou carregar para o meu pico, né, para o meu anacrônico lá, o termo já oficial que o MESH me contemplou, tá? Então, essa já é uma busca avançada, porque eu estou usando o termo oficial para aquela nomenclatura, ok? Então, isso é busca avançada, não é busca simples. E aí, eu não quero mostrar de alta sensibilidade, vamos pular. A gente tem lá o Covid-19 e a gente tem, então, as outras drogas,
né? Cloroquina, hidroxicloroquina, e também o uso de um antibiótico, que era o azitromicina. E existem todos esses protocolos, estão sendo utilizados, né? No resto do mundo foi tudo parado, no Brasil ainda continua. Mas, e aí a partir dessa pergunta, então, intervenções com cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina para a Covid-19, são eficazes, né? São eficientes? É seguro? Eu acho que o mais importante é responder se é seguro, né? Quando a gente fala em nível de evidência, e a gente vai procurar revisões temáticas, ensaio clínico, o que a gente responde muito prontamente é a segurança, né? Se ele é efetivo, o que é ser efetivo? Funcionar no mundo real, né? Então ele não funciona lá no laboratório, porque lá no laboratório não é o mundo real, né? O ratinho está lá no ar-condicionado, tem todo um preparo, né? Quando eu estou a efetividade, ela é funcionar no mundo real, né? Então eu moro em Santos, aqui é calor, o tempo é esse, né? A outra pessoa mora lá no Rio Grande do Sul, é frio, né? A outra mora lá no Amapá, tem chuva, a umidade relativa do ar é outra, então são contextos diferentes. Então eu vejo a segurança do medicamento na realidade. Por isso que é tão importante a evidência, porque ela vai mostrar a segurança. E aí, se eu for pensar nessa estrutura pré-estabelecida, de uma busca avançada, né, eu vou ter aqui a terminologia que eu tinha encontrado lá, que é o Covid-19, né, como termo oficial, que eu busquei lá na ferramenta. Eu já vou fazer isso nas ferramentas e aí vai ficar melhor para vocês. Eu só estou falando agora da construção do pico, né? E para a minha intervenção, como medicamento novo, né, eu tenho a cloroquina e a hidroxicloroquina. Ele é novo para a Covid. É lógico que esses medicamentos já estão no mercado, válidos, né? Na sua bula, eles são indicados, né, para outras doenças, artrite reumatoide, doenças autoimunes e etc, etc. Mas aqui ele é novo para o Covid-19. Para o uso no Covid-19 é o que a gente chama de off-label, ou seja, é fora da bula, né? Então, eu preciso saber se ele é seguro, né? Então, e ele comparado com a azitromicina, porque todo mundo sabe que a pneumonia é muito bem tratada com a azitromicina, né? E como o Covid-19, ele cria um quadro, no caso da pneumonia, né? Tem muita gente usando, então, a azitromicina. Então, eu posso construir meu pico fazendo este comparador aqui, né? E no momento que eu coloco os elementos do meu pico aqui para a construção da estratégia, entra alguns elementos importantes que a gente precisa entender, que é os operadores booleanos, né? Todas as estratégias, todas as ferramentas de busca trabalham com operadores booleanos. Mas se a gente não sabe usar o operador, muitas vezes a estratégia fica toda desmontada, né? Então, a gente sabe que no pico, né, entre o P, o I, o C e o O, eu sempre vou usar AND, que é o operador de intersecção, tá? Então, sempre entre um elemento e outro, eu vou usar AND, ok? Então, eu vou interseccionar, eu vou cruzar os meus conjuntos. O que seria o meu conjunto? Eu tenho um conjunto P, né, que se chama COVID, e tem um conjunto I, que é cloroquina e hidroxicloroquina, e tem um AND, que é um outro conjunto, que é o conjunto C, que é a azitromicina. Então, tem 3 conjuntos se interseccionando. E quando eu estou usando o operador AND, eu vou trazer artigos que tenham as 3 coisas: COVID, como doença, uma intervenção com cloroquina e hidroxicloroquina, com a azitromicina. Então, eu vou trazer artigos que tenham as 3 coisas juntas, tá? Então, é isso que significa o operador AND, né? Então, muita gente erra na questão do uso do operador. Começa a colocar uma coisa, daqui a pouco já começa a tirar outra, né? E a gente tem o operador OR. E o operador OR,
Ele serve para somar coisas iguais. Por quê? Se eu somar coisas diferentes, se eu começar a somar o P, o I, o C, eu vou criar um universo enorme. E aí meu usuário vai ter que ver 300 mil artigos. E não é este o objetivo. Eu tenho que usar esses recursos da ferramenta que está lá para fazer uma melhor estratégia. E isso faz parte da estratégia, né? O operador. E a gente tem um último operador, que é o EndNote, né? E aí, no caso aqui, ó, para o meu tipo de estudo, eu posso, então, buscar na ferramenta diretamente, ou, quando a gente estiver na estratégia de alta sensibilidade, a gente pode, então, utilizar o recurso do filtro, tá? A gente já vai falar já. Não vou atropelar para não confundir. E aí não tem aqui o operador de negação, que é o EndNote, né? Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Podia ter hidroxicloroquina ou cloroquina. Então, tanto faz, né? Não altera em nada. Porém, o operador de negação, que eu estou dizendo e não, ele faz diferença. Porque se eu aplicar aqui COVID-19 and not animals, né? E depois eu continuo a minha estratégia com cloroquina e azitromicina, o que acontece com o operador de negação? Ele só tira os animais do COVID-19, tá? Aí, os estudos que tinham animais em cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina continuam lá. E aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu coloquei o EndNote lá e continua vindo estudos em animais. Por que será? É porque o operador de negação, ele deve ser utilizado no final. Então, você faz todas as intersecções entre o P, o I, o C e o O, soma nas linhas corretamente, e, por último, você diz assim, e não diabéticos, e não pacientes oncológicos, e não animais, estudos em animais. Então, no final daquele conjunto todo, interseccionado e somado entre si, você diz aquilo que você quer excluir. Tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando você atende o usuário, ele fez uma busca, né, anárquica, eu digo que é uma busca anárquica, né? Então ele busca lá num dia, ele põe um termo, outro dia ele põe outro dia ele acha outro, aí o que ele achou no primeiro dia, ele já não achou no segundo, aí passou uma semana, então ele já começa a construir uma outra estratégia, então é totalmente anárquico, né? Então, nesta estrutura, ainda que seja uma busca avançada, ela vai estar bem elaborada. E lá no seu método, e aí você pode colocar no apêndice, no anexo, etc., de qualquer coisa que você estiver fazendo, seja ela da sua tese, da sua dissertação, do seu TCC, do seu artigo, demonstra que você sabe fazer uma boa estratégia, usar os recursos da ferramenta, identificar a terminologia correta, e isso agrega valor, né? E aí, por que a gente não consegue colocar um artigo lá fora? Porque eles olham isso. Né? E aí eles olham, puxa, mas o cara não conseguiu nem fazer a busca. Então, imagina o que é esse artigo. Né? Então, normalmente ele nem lê, ele já descarta, fala, devolve o artigo. Seu artigo não foi aceito. Por quê? Metodologicamente, ele não é furado, mas está ruim. Não está bem elaborado. Tá? Então, como que isso acontece lá na ferramenta? Antes da gente entrar para a busca de alta sensibilidade, eu vou lá para a ferramenta de busca, tá? Para a gente ver a outra. Agora eu vou lá para a base de dados. Só me responde se vocês estão visualizando a minha tela. Sim, Eduarda. Perfeito. Tá. E aí eu quero vir aqui no DEX, ó. Então, Eduarda, o DEX não é ultrapassado? Não, não é ultrapassado, tá? A gente precisa buscar a nomenclatura, ainda que seja para fazer uma busca avançada dessa forma, tá? Bom, consulta o DEX, né? Então, vamos entrar lá no DEX, dex.bvs.br, né? Estou construindo a minha estratégia, vou lá ao DEX, perfeito? Bom, forma de buscar no DEX.
Consulta por palavras, né? Qualquer palavra que você digitar aqui, ele vai buscar, consulta, e consulta por índice, né? Ele tem aqui o índice alfabético, né? Que ele vai buscar na ordem alfabética, e tem o permutado, que ele busca aonde aquele termo aparece. Por que é interessante o permutado? Porque às vezes o termo é composto, né? Aqui é muito interessante que eu digo assim, escolhe a palavra mais significativa, né? Se ela está no plural, põe ela no singular, trunca ela, e ele vai trazer para você as opções. Então, por exemplo, aqui no alfabético, se a gente digitar anemia, ó, índice, a gente vai perceber que a gente tem lá 38 possíveis nomenclaturas com o termo anemia. Ele está trazendo os termos compostos, ó, anemia aplásica, né? Ó, anemia aplástica, anemia congênita. Porém, como ele é alfabético, ele está pegando só onde a anemia está no início, ó, tá? Então, se eu der um back aqui, ó, voltar e solicitar permutado, para a gente entender, índice, e digitar o mesmo termo, anemia, para a gente entender a importância disso, o que acontece aqui? Primeiro lugar, que o meu número de possibilidades aumenta, ó, vai para 55. Então, eu tenho mais possibilidade de encontrar o termo que eu quero, né? Então, por quê? Porque ela não está pegando só quando a anemia está no início. Ó, aqui ele pegou agente da anemia da galinha. Ou seja, a anemia estava no meio. Eu não sei se era agente da anemia da galinha, né? Tem que pensar que aqui você não sabe se aquela nomenclatura que você está usando é correta, né? Se ela é composta ou não, se ela está no plural, ela está no singular. Então, você tem que ter estratégias aqui de encontrar a nomenclatura. Normalmente, quando a gente começa a falar, Eduarda, não tem. Tem. Certeza que tem sua nomenclatura. Vamos estudar um pouquinho que a gente vai conseguir. E às vezes, olha, por exemplo, aqui ela está proteína do grupo de complementação A da anemia de Fanconi. Ou seja, a anemia está aqui no final. Então, o permutado é a forma perfeita e ideal para você fazer sua busca de vocabulário oficial para colocar na sua estratégia, tá? E por que a gente tem que consultar toda hora, né? Ó, vou só dar um exemplo aqui, ó. Ah, o professor chegou lá e falou que ela quer falar sobre coloproctologia, tá? Ok, coloproctologia, vou buscar a terminologia. Olha, coloproctologia existe, ó. Vou clicar nela, deixei azul, clico em mostrar, ele trouxe lá a terminologia para mim. Bom, mas quando eu cheguei lá no termo, o sinônimo em português é coloproctologia, porque o termo oficial para todas as ferramentas, e aí atendo que isso vai ser para o PubMed, vai ser para Cochrane, vai ser para o Embase, é cirurgia coloretal, não é coloproctologia. A coloproctologia é um sinônimo. Então, quando eu for à base de dados, eu vou utilizar colorectal surgery, tá? E aí eu também não vou tentar traduzir, né? Porque a gente inventa de querer traduzir e erra, né? Só para a gente ilustrar mais um pouquinho, ó. Por exemplo, um termo que eu acho é amamentação, ó. Um termo que eu acho que não pode ser outra coisa, né? Ó, Eduarda, tem lá amamentação, mostrar, ó. Amamentação também é um sinônimo, tá? Termo correto para quem está buscando o assunto amamentação é aleitamento materno, ok? E lá em cima, o meu descritor oficial é breastfeeding. Então, quando eu for buscar o assunto amamentação, eu vou usar o descritor correto, que é aleitamento materno. É a linguagem que o mundo fala, tá? Então, eu traduzi a minha linguagem corriqueira para a linguagem da ferramenta. Isso é busca avançada. É já colocar os recursos da ferramenta dentro da minha estratégia, né? Não chegar lá e traduzir amamentation, né? Que tudo a viration, e aí começar a buscar,
Né? Ah, por que será que não tem nada na minha busca? Minha busca é inédita, deu 0. Porque você não sabia nem o termo oficial em português, e aí para o inglês você ainda traduziu, e traduziu de forma errada. Né? Então, mesmo que você ache que não é possível, a amamentação, que é um termo tão comum, por exemplo, lipoaspiração, ó, e aí eu posso pôr o tio ou não, posso colocar o plural, C cedilha, ele reconhece tudo. Ó, lipoaspiração, cliquei e vou pedir para mostrar. Na ferramenta, não é lipoaspiration, né? É lipectomia, ou lipectomy em inglês. E é de posse do termo em inglês que eu vou para o PubMed, tá? Então, pensando aí na Covid-19, né? E aí, eu vou colocar aqui nova consulta, permutado, índice, Covid-19, ó. Botei só Covid, e veja que ele já trouxe o traço. Por que eu coloquei só Covid? Porque às vezes eu não sei se é traço, se tem espaço, e isso faz diferença na hora de buscar. Eu não sei se está no plural, está no singular, então vai com a raiz, vai no permutado, amplia. Você vai abrir todos os leques para você estar olhando, essa terminologia. Então, cliquei lá em Covid-19, vou pedir para mostrar, perfeito? E aí, ó, Covid-19 é um sinônimo. O termo oficial é Coronavirus Infections, tá? E aí, todos os sinônimos que apareceram, ó, para o Covid-19. Importante que a gente deve olhar aqui, ó, ele tem uma definição, e a gente deve ler, porque muitas vezes você acha, e até o próprio pesquisador, o aluno que você está atendendo, ele acha que aquele termo é o correto para a busca dele. E quando ele olha na definição, está cobrindo o assunto dele. E a própria definição já diz para você utilizar outra terminologia. Tá? Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar o Coronavirus Infections, porque está em inglês, e é o que eu vou utilizar lá na base de dados do PubMed. Ó. Vou ao PubMed, ok? Ó, interface do PubMed, pubmed.gov.br, cai aqui, né? E eu vou lá no MESH, ó, Medical Subject Headings. Ué? Cadê o MESH daqui? Aqui, desculpa. Fugiu. MESH, né? Vou colar aquele termo em inglês, que eu identifiquei do meu pico, e vou pedir para procurar, ó. Ok? Ó, achei, tá aqui. Desculpa, ele está traduzindo, vou tirar em inglês. Pronto. Então tá aqui, ó, em inglês, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui na minha busca? Né? Eu vou pegar esse termo e vou mandar aqui para o box, ó, AD Search. Percebam que agora eu não estou levando a palavra Coronavirus Infections. Eu estou levando o assunto Coronavirus Infections. Então, ele está levando lá para o box, entre aspas, e entre colchetes, escrito MESH. Eduardo, eu não podia ter olhado lá no DEX, ter pegado Coronavirus Infection, colocado a aspas e colocado colchete? Até poderia, mas vocês vão ver que lá na Lilacs isso dá problema. Então, é melhor você vir na ferramenta e já jogar lá no box, tá? Pois lá no box é sua busca estruturada pelo seu pico, ok? Bom, aí eu tenho aqui todos os sinônimos que foram aparecendo para o coronavírus, etc, etc, tá? Não vou falar dos qualificadores agora, porque a gente está falando da busca do pico que eu tinha feito lá, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Bom, joguei lá o termo inicial. O outro termo era cloroquina e depois hidroxicloroquina, né? Então, volto lá, nova consulta, permutado, índice, ok? Aí digito lá, ó, cloroquina. Clico, deixo azul, peço para mostrar, tá? Ó, cloroquina em inglês é cloroquine,
Perfeito? Copio, volto lá no PubMed, limpo a caixa lá em cima, colo a cloroquina. Ó. Colei a cloroquina. Search. Ok? Ó, já apareceu a cloroquina aqui. De novo, ele está traduzindo. Oh, meu Deus. O que eu vou fazer? Vou selecionar ó, a caixinha, o box da cloroquina, e vou mandar lá para o meu box. Entre o P e o I, eu uso AND. Ó. Percebo que já está automático aqui na ferramenta. Ó, o AND. Então, eu vou jogar para lá a Search, a cloroquina, desculpa, o coronavírus and cloroquina. Perfeito? Porém, eu também estou pesquisando uma outra droga, que lá na minha estratégia do pico era a OR. Lembra que eu já planejei ela lá? Porque eu quero o coronavírus sendo utilizado com cloroquina ou com hidroxicloroquina. Eu quero um artigo que possa ter uma coisa ou outra, tá? Então, de novo, ó, eu vou lá no Dex, né? Nova consulta, permutado, índice. E aí aqui, então, hidroxicloroquina, tá? Pintei de azul, pedi para mostrar, ok? É hidroxicloroquine, ó. Copiar, perfeito? E vou colocar lá também de novo, ó. Cliquei no X, limpei, coloquei o termo novo, hidroxicloroquine, mandei buscar. Ai, meu Deus. Não translate. E aí, então, vou jogar lá pro box. Só que agora eu preciso prestar atenção aqui, ó. Porque automaticamente está o AND. Mas eu estou na linha do I, que pode ser uma coisa ou outra. Então, eu venho aqui, escolho OR e mando para o box, ó, AD Search Builder. Ó. Então, eu tenho coronavírus and o meu I, então eu tenho o meu P, que é o coronavírus, infections, and cloroquina, or hidroxicloroquina, e tem uma terceira droga, que é a azitromicina. Então, vou voltar lá, ó, nova consulta, permutado, índice, azitromicina. Azitromicina, pintei o box, pedi para mostrar, né? E vou copiar ela em inglês, ó, azitromicin. Perfeito? Volto lá, limpo lá em cima e colo, então, azitromicina. E vou dar search. Bom, agora, então, é AND. Por quê? O meu P era coronavírus, AND. Cloroquina ou hidroxicloroquina, AND azitromicina. Era do jeito que estava lá no meu pico, tá? Então, clico na azitromicina e dou a The Search. Pronto, minha busca avançada está aqui. A busca que eu fiz lá no meu pico, tá? Veja, eu tratei a estratégia aqui antes. Então, a estratégia é algo que eu cuido antes de ir às bases de dados. Porque as pessoas começam a entrar na base, buscam uma palavra, buscam outra, mas não criou uma estratégia, né? Então, aqui eu fiz uma pergunta, estruturei minha pergunta e utilizei o vocabulário oficial. E agora sim, aqui da ferramenta, eu vou dar Search PubMed. Ok? Então, daqui para o box, ele já jogou lá em cima. Ele já jogou lá em cima, né? Ó, a minha estratégia. Então, veio de lá do Mesh para o box do PubMed, onde eu obtive 44, né, resultados para o meu pico. Coronavírus infections, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. Então, significa que
Aqui são 44 artigos que têm como problema a infecção por coronavírus, a droga cloroquina ou hidroxicloroquina comparada com o uso de azitromicina, tá? E aí eu posso, lógico, aqui na ferramenta, eu tenho a opção de escolher revisões temáticas, de escolher ensaios controlados randomizados, eu posso usar esse filtro aqui da evidência, tá? Eu posso usar o filtro. Qual é o problema de usar o filtro? Nenhum da ferramenta, tá? Numa estratégia, desde que você declare lá na sua dissertação, na sua tese, que no caso aqui você selecionou ensaio clínico randomizado, ó, aplicou e você teve 2 resultados. Então, o que você vai declarar lá na sua dissertação, na sua tese? Você vai copiar essa estratégia toda que está aqui, mais essa linha que está aqui, ó, filtro aplicado, ó, Randomized Control Trial, tá? E aí, ou seja, só tem 2 artigos dos 44 que eram ensaios clínicos, que é o segundo nível de evidência. Tem algum problema de usar uma busca assim? Não, estou fazendo uma busca bibliográfica, trabalhei desta forma, perfeitamente. Fiz a cobertura do vocabulário oficial, né? Fiz tudo isso, tá perfeito, não tem problema absolutamente nenhum, não tem erro nenhum, tá? Posso colocar isso, declarar e etc, etc, tá? Só que agora eu tenho uma estratégia que eu comecei aqui no PubMed, certo? E essa estratégia, ela tem que ser igual lá na Cochrane, ela tem que ser igual no Embase. Eu não começo a fazer uma estratégia aqui e lá eu crio outra. Então, os mesmos passos que eu utilizei, o mesmo pico, eu trabalho ela nas outras bases de dados, né? Então, como eu faço isso lá na Cochrane? Ó, vamos lá. Então, lá na biblioteca Cochrane, eu vou aqui, ó, busca avançada. Tá? E aqui na Cochrane, ó, eu tenho Medical Terms MASH. Então, aquele DEX que você traduziu para o MASH que você usou no PubMed, você vai usar aqui. Mas não igual, você não vai copiar ele lá com aspas. Por quê? Porque aqui nessa ferramenta, ele tem uma forma de descrever diferente. Então, eu vou clicar aqui no Medical Terms, ó, que é o MASH. Vou digitar, então, o coronavírus. Infections. Né? E vou escrever aqui, ó, lookup. Espera aí que não foi o infections, achei que eu tinha digitado infections. Infections. Opa. Lookup. Pronto, ó lá. O mesmo formato que a gente tem lá no Mesh do PubMed, a gente tem aqui, ó, a definição, a árvore que ele pertence, ele está explodindo em todas as árvores, da mesma forma que está lá no PubMed. Eu não vou me ater a detalhar o PubMed, porque a Andrea vai falar sobre isso. Então, a gente só está vendo aqui como construir a estratégia avançada. Mas ele está lá, tá? Da mesma forma, ele está aqui, ó. Então, eu permaneço com a mesma terminologia. E aí, eu vou selecionar, ó. Selecionei esse termo e eu vou colocar a The Search, ó. Eu vou jogar lá pro box. Lembra que lá no PubMed eu também faziam a The Search, ó? Ixi, meu AD Search aqui tá cheio. Tá aqui embaixo, ó, porque ele deixa gravado. Ó. Ele colocou aqui, ó. É o meu conjunto 11, ó. Mesh Descriptor, Coronavirus Infection e Explorer R3, ó. Veja, para o Cochrane, ele já descreve de uma forma diferente. Não é aspas, colchete, mesh, tá? Aquele é a linguagem que a ferramenta do PubMed utiliza. Respeitemos a linguagem, tá? Aqui é diferente. Bom, mas aí eu tenho lá a cloroquina, então volto lá, ó, Medical Terms.
E aí eu tenho cloroquina, Locap, ué, não tá pegando a cloroquina, era para pegar. Tô digitando errado, desculpa. Olha, eu não sei por que ele não está pegando nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina, mas ela é termo mesh, vocês viram. Não sei por que hoje não está funcionando aqui, mas normalmente era para a gente estar pegando. Deixa eu colocar a azitromicina então, peraí. Eita, nossa. Tá vendo o que dá? Azitromicina. Bom, no CAP, acho que a azitromicina vai. Não sei por que a cloroquina, a hidroxicloroquina não está aqui no mesh terms da COP. Bom, identifiquei a azitromicina, né? Vou selecionar e vou mandar lá para o ADSearch, tá? Bom, e aí, Eduarda, não tem cloroquina, né? Hidroxicloroquina. Como é que eu vou fazer para saber se na Cochrane tem alguma coisa com essas duas drogas? Porque o mesh termo não tem aqui. Então, um problema que apareceu agora, mas tem solução. O que a gente faz? A gente digita aqui, ó. E hidroxi cloroquine or cloroquine. Acho que eu sei o que eu errei, eu não pus o H lá. Ó, e aí eu vou dar continue, ó. Perceba que ele já fez a busca, ó, tá? Na verdade, era para que ele tivesse assim, ó, sempre com os termos mesh. Eu acho que eu que digitei errado, desculpa. Mas aí, como que eu faço a intersecção aqui dos conjuntos? Vocês vão perceber que todas as estratégias, mundialmente, são descritas por conjuntos, né? Então, essa cerquinha 11, cerquinha 12, é a linguagem com que eu devo descrever a minha estratégia para que o mundo inteiro entenda que aquilo é uma estratégia. E como que eu trabalhei ela. Não é correto a gente copiar e colar a que a máquina faz. Eu preciso explicar o que eu fiz, tá? E eles precisam entender. Então, essa é uma linguagem que, quando eu descrevo no artigo, na tese, eu tenho que carregar as cerquinhas. Então, aqui deveria ter uma cerquinha 1, cerquinha 2, cerquinha 3, né? E o que isso significa? Que eu aqui vou fazer, então, a intersecção. Eu não falei que entre o P, o I e o C eu usaria AND? Então, é isso que eu vou dizer aqui, ó. Conjunto 11, AND. Conjunto 12, AND. Conjunto 13. Ok? E vou dar contínuo. Então, eu obtive, entre os três elementos, 4 resultados, ó, dentro da Cochrane. Nenhuma revisão e 4 ensaios clínicos, ó. A Cochrane tem aqui um ensaio, né, que avaliou a hidroxicloroquina, com a azitromicina, com o favipiravir, e etc, etc. Todos esses medicamentos que estão aí na onda do Covid-19, tá? É isso.
Bom, e aí como é que a gente faz lá no Embase, né? Porque o que acontece lá no Embase? A terminologia utilizada pelo Embase é o entry, né? Então eu vou tentar acessar lá, ó. Vou entrar lá na plataforma CAPS, né? Acesso CAF. Vamos acessar o Embase. Login. E aí eu vou selecionar base, né? Então, selecionei a base, vou em Base, né? Pesquisar. Clico lá no Embase, né? Eu não deixei acessado antes, gente, porque cai, tá? E aí a gente não deixei para acessar agora. Então, na verdade, aqui no Embase, o vocabulário oficial do Embase é este aqui, ó. Se chama entry, tá? E aí, aquela minha estratégia de busca realizada para o PubMed, ou seja, meus termos mesh oficial, eu vou traduzir aqui para o entry correspondente, tá? Então, eu clico aqui, entry, e ele abriu o browser aqui. O que eu vou digitar aqui? O termo oficial do mesh para a minha estratégia, tá? Então, eu vou lá, vou copiar, ó, coronavírus infections, sem aspas, sem o mesh, tá? E vou submeter aqui o entry, ó. Vou colar ele aqui e vou dar para buscar, ó. Aí ele fala assim, ó, coronavírus infections, use preferred terms, coronavírus infection, sem o plural. Então, ou seja, aqui no entry, ele é no singular, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? A tradução da estratégia, para que ela fique idêntica à que eu fiz nas outras bases. Então, eu clico no coronavírus infection, ele abriu para mim, ó, bem parecido como o do mesh, e eu vou jogar aqui, ó, AD to query. Ó, ele jogou lá em cima. Percebam que aqui, no Embase, ele leva com apóstrofo, barra, explode. Lá, o colchete, mesh, é que explodia em todas as categorias que aquele vocabulário estava incluído. Aqui, para explodir, ele leva um barra explode, que é o XP, tá? Então, eu já tenho lá, no meu box, o P, que era o meu problema. Agora, eu volto aqui e vou escrever a cloroquina. Espero que eu escreva corretamente para poder achar, né? Eu errei lá porque eu não digitei o H. Eu digitei em português. Bom, me perdoem. Cloroquine, tá? Olha lá. Cloroquine, é cloroquine mesmo. Clico nele. Tá aqui a árvore dele. Os sinônimos para cloroquina aqui são outros. É diferente lá do PubMed, a gente já vai falar sobre isso. E eu vou jogar lá. Então, entre o cloroquina, entre o coronavírus e a cloroquina, é o AND, né? Ó, só que ele jogou aqui, ó, o OR, tá? Então, eu vou informar que é AND. Ó, AND. Ok? Bom, depois, existe uma outra forma de fazer isso? Sim. Eu podia buscar o coronavírus, voltar aqui, buscar o cloroquina. Até vou fazer isso. Vamos lá. Desculpa. Vou fazer isso para vocês entenderem. Ó. Então, transcrevi o coronavírus, search. Ok. Tenho lá 27.622 artigos com coronavírus infections. Volto lá no entry. Pensa que você está voltando lá no mesh. E vou pegar a cloroquina, ok? Peguei a cloroquina, tá? Abri ela, cliquei nela e mandei para o box lá em cima, cloroquina. E aí eu vou mandar buscar, ó, search. Tá aqui. Então, coronavírus, cloroquina.
Perfeito? Volto lá no Entry, e agora eu tenho quem? A prestar atenção aqui, hidroxicloroquina. Tá. Hidroxicloroquina, ela mesma, AD search, mando lá buscar, search. Mandei para o box e ele foi buscar. Tudo como termo oficial. Ok? Por último, eu tenho quem? A azitromicina. Tá? Então, entry. Azitromicina. Find term. Clico nela e mando lá para cima no box. Tá no box, mandei buscar. Pronto. Tá aqui a minha estratégia. Ó, veja que eu tenho meu conjunto 1, eu quis mostrar aqui para vocês verem que esta é uma linguagem que todas as ferramentas reconhecem. Você descreve estratégia dessa forma, tá? Para que ela seja legível por qualquer um no mundo inteiro. Então, eu tenho lá meu conjunto 1, que é o coronavírus, o 2 e o 3, que é a hidroxicloroquina. Só que o que acontece aqui com a cloroquina e hidroxicloroquina? Lá no meu pico, o que ele era? OR, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Conjunto 2, conjunto 3, combine, OR. Ó, combine. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto 2 e 3, que é a cloroquina e hidroxicloroquina. Então, agora eu vou fazer o pico, que é problema, que é o meu conjunto 1, and meu conjunto 5, and meu conjunto 4, ó, que é a azitromicina. Ó. Veja que o and já fica aqui acionado automaticamente. E eu vou mandar combinar, ó. Tá? Então, aqui, ó, no Embase, para o meu pico, que é igual que eu fiz lá no PubMed, que eu fiz na Cochrane, eu tenho 224 estudos, ó, gerais, né? Veja que é bem maior do que eu tinha lá no Medline, né? Que era 44. E quando eu coloquei o filtro de ensaios clínicos, lá ficaram 2. Então, ontem eu mostrei para vocês que a gente tem aqui a ferramenta, ó, de medicina baseada em evidências. Então, vamos supor que eu queira saber, nesses 224, o que eu tenho de revisão Cochrane, de revisão sistemática no geral, meta-análise, ensaio clínico e ensaio clínico randomizado, ó, tá? E vou dar search, ó, em cima dos 224. Então, eu tenho 19 estudos com esses desenhos que são os melhores níveis de evidência, ó. Inclusive, tem uma revisão sistemática, tá? Então, ele fez uma revisão sistemática para a manutenção da Covid-19, e que deve ter no meio testado a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e etc. Então, esta é o que eu queria falar sobre a busca avançada, que é utilizar os recursos que a ferramenta nos disponibiliza, tá? Porém, agora a gente vai voltar aqui na apresentação e vai falar um pouco da busca de alta sensibilidade, tá? E o que é a alta sensibilidade, né? Isto é uma estratégia que está descrita lá, até como alta sensibilidade, na Cochrane, onde as pessoas cometem o maior erro. Elas falam que elas fizeram uma busca sistemática. Ninguém faz busca sistemática, tá? A busca é de alta sensibilidade, ok? É que ela está dentro da metodologia de desenvolvimento da revisão sistemática. Mas não é a busca que caracteriza a revisão sistemática. É que para fazer revisão sistemática é obrigatório a estratégia de alta sensibilidade. Não fez estratégia de alta sensibilidade? Viés de busca, viés metodológico, segundo passo mais importante da revisão. Ou seja, tá ruim, tá furada a sua revisão, tá? Ah, Eduardo, eu resolvi fazer uma revisão de literatura
e buscar uma sinopse e de buscar evidência, e eu resolvi fazer uma busca de autossensibilidade para minha dissertação, mesmo assim. Ótimo! Vai ser melhor para você, melhor para o seu trabalho, tá? Mas nenhum um modo não invalida o outro, tá? Agora, para a revisão sistemática, tem que ser estratégia de autossensibilidade. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Não existe busca sistemática. Isso é um erro crasso, e por causa disso, eles associam que só fazendo a estratégia de autossensibilidade já fez a revisão sistemática, e não faz as outras 6 partes. Então, só fez 2 pontos, 2 aspectos, construiu o PIC, fez uma busca de autossensibilidade, fez a cobertura das bases de dados e achou que fez uma revisão sistemática, né? Então, este é um erro, e o resto não foi feito, né? Então, é importante que a gente corrija isso, ok? Então, essa busca de autossensibilidade, aí a gente pode trazer o mesmo termo, que eu vou mostrar aqui, e depois eu vou na base, tá? E aí, se a gente tem esta pergunta, né, transformada numa estratégia de autossensibilidade, e aí a gente fica quase doido aí para ver, né, e aqui é uma estratégia para o PubMed, né? O que eu tenho aqui, ó? Quero que vocês analisem comigo, ó. Eu tenho o termo oficial, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu achei o termo oficial, levei para autossensibilidade, mas eu não levei ele como mesh, tá? É fator de checklist que todos os termos mesh estejam na estratégia de autossensibilidade, tá? E o que eu somo? Eu não falei que o OR é para somar coisas iguais? Esses aqui são todos os sinônimos de Covid-19 que estavam lá no mesh termo. Então, eu copiei todos os sinônimos de lá e somei com o OR. Como que faz isso? Na unha, né? Você tem que copiar, fechar no parênteses e colocar OR entre um e outro. Por quê? Na verdade, aqui, o que essa estratégia de autossensibilidade está fazendo? Ela está burlando a ferramenta. Ela está trazendo tudo que está como assunto e também buscando os termos que apareciam lá, ok? Então, eu fiz errado, porque eu construí toda a estratégia lá somente no Mesh, e vai dar para vocês identificarem o que eu queria mostrar. Então, por exemplo, vou pegar aqui Covid-19, para vocês entenderem, Covid-19, vou voltar lá no PubMed. Vou voltar lá no Mesh, tá? Mesh. É que eu tirei o colchete dele aqui. Esquece. Vou fazer assim que é melhor. Ó, vou clicar aqui Covid-19, ó. Tá. Esse vacina. Eu estou usando lá na estratégia o Supplementar Concept. Esse que está aqui, ó. Tá? Vou clicar nele e vou mandar ele lá para o box, ó. Add Search. Tá? Buscar. Então, só que, ó, o resultado dele é 7.738 resultados, ok? Agora, eu vou voltar ele lá, desculpa, e pegar o meu aqui que está sensibilizado. Desculpa que saiu o colchete daqui, era que eu tinha que... Pronto. Vou pegar essa linha aqui do P, de autossensibilidade, copiar, e vou lá no PubMed buscar. Vou limpar este e vou colar. Pronto. Então, eu saí de uma sensibilidade lá, com o vocabulário somente oficial, de 7.000 para 31.678 possíveis artigos, tá? Ó, ainda fechei no errado aqui, ó.
Olha só. Viu? Estratégias tem que prestar muita atenção, senão... Aí, de novo, é que eu acho que a ferramenta corrigiu. Ela agora anda corrigindo, mas agora tá certo. Bom, então o que eu carreguei aqui? O termo oficial mais todos os sinônimos, ou seja, a alta sensibilidade da minha linha P, da minha linha 1, saiu de 7.700 para 31.678, tá? Agora deu errado. Tá. Assim que tá certo. Bom, aí eu vou lá na minha linha 2, ó. Vou na minha linha 2 e vou copiar a cloroquina com alta sensibilidade. Lembrando, o que é alta sensibilidade? O termo oficial somado a todos os sinônimos que apareceu lá no PubMed, tá? Eu já vou mostrar onde que ele aparece. Volto ao PubMed, limpo a linha 1 e ponho a linha 2, ó, buscar, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, tá? 26.831. Aí as pessoas começam a ver isso, começam a ficar apavoradas. Nossa, mas deu 26 mil, 28 mil. Por quê? Nós fomos, na faculdade, formados para fazer busca sucinta. Entregar para o usuário meia dúzia de artigos certeiros, né? E aqui a ideia é burlar o erro do indexador, que possa ter indexado algum artigo errado, eu possa ter toda a cobertura daquele assunto, ter certeza, ao final, que eu não perdi nenhum assunto. Por quê? Porque perder o assunto, perder qualquer artigo, dentro de uma revisão sistemática, é muito importante não perder. Por quê? O que acontece? Eu tenho um ensaio clínico, 2 ensaios clínicos, e perdi um ensaio que tinha lá um X número de pacientes, que mudaria aquela conduta, ou seja, eu perdi muita coisa, tá? Eu perdi a precisão, a força daquela evidência, ou seja, de numa meta-análise dizer se eu uso azitromicina e cloroquina ou não, tá? Então, quantitativamente, eu digo se aquela intervenção ela é para ser usada ou não. Então, perder, no caso aqui, é isso. E aí, a gente começou falando do cenário que era um gestor que vai tomar a decisão no Brasil inteiro. Ou seja, é para matar milhares de pessoas. Então, eu preciso ser certeiro. Então, eu não posso perder nenhum estudo. Eu preciso ter certeza que eu não perdi. Então, se eu venho aqui, ó, no avançado, todo o histórico da minha busca está aqui, ó. E o que eu queria que vocês vissem? O conjunto, ó. Aquela nossa primeira busca que a gente mandou do box, que deu 44, né? Depois a gente usou o filtro da própria ferramenta e pediu ensaios clínicos, só tinham 2, né? Quando eu joguei só o Supplementar Concept, 7.000, mas quando eu sensibilizei, ó, passou a 31 mil. E agora, então, eu vou interseccionar tudo isso que está aqui. Então, ó, conjunto 4, AND, conjunto 5, AND, conjunto 6. Ó. Então, aqui eu vou lá, conjunto 4, AND. Conjunto 5, AND, conjunto 6. Tá? Search. Pronto, ó. Aqueles milhares e milhões passaram a ser 153 estudos, tá? Então, eu não tenho que ficar preocupada que o braço do P, que minha hashtag 1 está dando milhares. Eu não tenho que ficar preocupada. Por quê? Eu vou me utilizar depois da intersecção do pico. O meu problema é intervenção e controle. Mesmo que ele esteja com alta sensibilidade entre os elementos, na intersecção ele vai limpar. E aí existe um outro, finalmente, que vocês lembram que lá no pico estava, que é o filtro, né? Então eu tenho lá o tipo de busca, que é a estratégia de alta sensibilidade para a identificação do desenho de estudo. Então, se você for lá no handbook da Cochrane,
Para o filtro de busca da Cochrane, para identificação de ensaios clínicos, ele está descrito linha por linha, tá? Eu que transcrevi assim, né, para ficar mais fácil. Então, o que eu faço? Para o PubMed, eu copio, né, vou lá e rodo este filtro para identificação de ensaio clínico, ó. Rolar. Ó. É uma estratégia de alta sensibilidade para identificação de ensaio clínico, ó. Eu não estou usando a ferramenta. Quando eu estou fazendo revisão sistemática, eu uso o filtro, tá? Validado. 6 milhões, blá, 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 certo? Vou lá no avançado, ó. Pego o meu conjunto de 153, que era o meu pico inteiro, 7, and outro, ó, ensaios clínicos, ó. Conjunto 7, and conjunto 8. Search. Pronto. Dos 153 estudos, eu tenho 55 resultados. Mas, Eduarda, por que se faz isso? Para ter certeza que não perdeu nenhum estudo. A ferramenta nos deu quantos ensaios clínicos? 2. Com a alta sensibilidade, para a mesma estratégia, o que eu trouxe? 55. Né? Então, eu preciso, numa revisão sistemática, e ela pode virar um guideline de conduta a nível nacional, ter certeza que eu não perdi nenhum estudo. Por isso que a gente gasta todo esse tempo construindo a estratégia, né? Tem uma ferramenta da Water Clusters, que é a única ferramenta que você carrega o termo oficial, clica e ele leva todos os sinônimos por OR sem você construir isso na unha. Então, toda vez que você for construir uma estratégia de alta acessibilidade, eu indico assim, ó, aqui é o endereço da aula de hoje, tá? Eu indico que a pessoa, primeiro, ela põe a data, né? Porque daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, quando ela for defender, ela precisa atualizar. Se ela fizer uma revisão Cochrane, daqui 2 anos ela tem que atualizar. Ela tem que saber o período que ela fez isso, tá? Então, o que ela fez aqui, ó? No caso aqui, a rinite alérgica para a vitamina D. Para o PubMed, ó, eu descrevi, ó, conjunto 1, que é o meu P, é rinite alérgica. A intervenção que ele está estudando é só vitamina D, ó. Não está comparando com nada, etc, etc. Então, eu descrevi meu conjunto 3, que será o conjunto 1 and o 2. É uma estratégia de alta sensibilidade e eu posso acrescentar aqui o filtro para ensaio clínico. Ok? Então, seria o quê? O meu conjunto 4. Eu declaro que filtro eu estou utilizando. Se eu utilizei o da ferramenta, eu vou copiar lá, filter, e colo aqui. Tá? Mas eu preciso informar, porque quem for fazer aquela estratégia, como eu fiz, vai chegar no mesmo resultado do que eu. Tá? No caso aqui, o conjunto 1 and 2, no dia 17 de junho, deu 141 estudos. Ok? Bom, aí, como é que eu faço para Cochrane? A mesma estratégia, ó, conjunto 1, 2, 3, o termo oficial, mais todos os sinônimos, seguidos de OR, conjunto 3, 1 and 2. Na Cochrane eu preciso usar filtro, Eduarda? Não, a Cochrane já é filtrada. A Cochrane tem lá revisões sistemáticas e ensaios clínicos. Não precisa usar o filtro, ela já é filtrada. Os diretórios dela já é um filtro, tá? Por que eu tenho que usar filtro nas outras ferramentas? Porque houve erro dos indexadores. Por muito tempo, os indexadores, eles indexavam revisão sistemática como meta-análise, porque eles entendiam que meta-análise era sinônimo de revisão sistemática, né? E eu já expliquei para vocês, na aula de saúde baseada em evidências, que a gente pode ter uma meta-análise sem ter feito uma revisão sistemática, tá? Então, uma coisa não é sinônimo da outra. E este erro na ferramenta foi com que gerou que as instituições que fazem revisão sistemática fizessem filtros para a identificação de desenho de estudo para a identificação desse desenho validado,
tá? Esse filtro aqui é validado pela Cochrane. Aquele filtro do PubMed que está lá na ferramenta do Clinical Queries foi validado pelo Hines e o PubMed adotou, tá? Então, ele tem que ter uma validação. Então, existe aí uma forma de validar filtro, mas isso aí seria outra aula que a gente pode conversar depois, né? Aí, o que acontece com o Embase? A mesma coisa, ó. Eu vou pegar lá o termo oficial do Embase, ó, /explode, os sinônimos que estão lá, veja, não é os sinônimos do PubMed, ó, é os sinônimos do Embase, porque eu estou fazendo a tradução. Percebam que o sinônimo no Embase, ó, para rinite alérgica, além de ser outros, são mais. Então, eu tenho a mesma estratégia traduzida para o Embase adequadamente, com o termo da ferramenta. Ó, faço a mesma coisa para a vitamina D, 1, and 2, e etc. E agora aqui a gente chegou na parte chata, que é o portal regional BVS. Tá? Não é que é chata, é muito bom, porque você faz uma estratégia única, né? Porém, a ferramenta, por ela ter algumas limitações, a gente precisa usar deste tipo de estratégia para conseguir algum resultado lá, né? Então, quando eu desenvolvi a minha tese, foi pensando nisso. Por quê? A Cochrane, ela tem as 3 bases obrigatórias, né, que é o PubMed, a Cochrane, o PubMed e o Embase, mas ela tem as muito recomendáveis. E o Lilacs configura lá no handbook da Cochrane como muito recomendável, tá? Porém, o que aconteceu com os grupos da Cochrane Internacional? Eles estavam aconselhando a todo o Information Specialist da Cochrane não mais buscar na Lilacs, porque sempre dava 0. Mas não é porque dava 0, porque a estratégia não estava sendo feita de acordo com a ferramenta, por causa dos limites da ferramenta, tá? E aí, o que aconteceu? No desenvolvimento, a gente precisa trabalhar para, no caso, o portal regional BVS, que é mais do que a Lilacs, como eu já falei, de uma forma diferente. Então, o que acontece aqui, ó? Eu copio sempre, ó, eu trago o DEX para cá, e eu vou desenvolver a estratégia aqui, ó, para o DEX, para o portal, a partir do que eu encontrei lá, ó. Então, o que eu levei aqui, ó? Lá no portal regional, como o mesh terms, ó, a rinite alérgica, que é um termo composto, ele vai entre aspas. Quando é um termo simples, eu não preciso. Mas quando eu quero dizer que a rinite alérgica é o termo oficial, e eu vou levar ele como mesh, ó, MH, eu preciso colocar MH 2 pontos, tá? E eu tenho que abrir a aspas. Só que essa aspas não pode ser do Word, tá? Porque zera lá na ferramenta. Tem que ser a ferramenta, tem que ser a aspa, desculpa, da ferramenta ou do bloco de notas. Então, eu tenho que ir lá na ferramenta, copiar aspas lá e trazer aqui. Or, o sinônimo dela em português, o sinônimo em espanhol e o sinônimo em inglês. Se você for fazer mesh dela em português, inglês e espanhol, o resultado é igualzinho. Mas se você se você utiliza o termo em espanhol e inglês, você tem uma diferença de resultado gritante, tá? Outra coisa, o mesh do portal regional, ele não explode nas categorias do vocabulário. Quando você está usando o mesh, ó, quando você levou ele, entre aspas, e mesh, ele já explodiu em todas as suas categorias. Se você entrar lá, você vai ver que está escrito que ele, quando você leva ele como oficial, ele explode automaticamente. O Lilacs, né, e o portal regional não explode. Então, você tem que carregar as categorias que aquela terminologia pertence. Então, MH 2 pontos, a categoria que ele pertence e truncar com o cifrão, para que isso possa ocorrer. E isso para cada linha, tá? Olha aqui, ó. Tá aqui as categorias, ó. E os sinônimos que ele tem aqui, tá? E aí, eu vou copiar
né? Da mesma forma que eu fiz no PubMed. Vou ao portal regional BVS. Aqui. Opa, tem no portal CAPES. Olha que beleza. Aqui, desculpa. Busca avançada. Vou voltar na página inicial. Página inicial, ó. Estou dentro do portal. Todas as bases estão rolando aqui, não é só a Lilacs. O bom é que aqui eu faço uma única estratégia com alta sensibilidade e tenho resultado concomitantemente em todas as bases, tá? Então, esse é um aspecto muito bom. Então, vou aqui na busca avançada e vou colar aqui, ó, a minha primeira linha, que é a rinite, ó. Volto lá, copio a minha vitamina D, ó. Linha 1, linha 2, ó. Colar. Ok? Pesquisar, ó. Percebo que ele já está fazendo o AND aqui, ó. Entre uma e outra. Tá rodando, ó. Pronto, ó. Na verdade, eu tive 159 texto completo. Eu tive 227 possíveis artigos, sendo que eu tenho 218 no Medline, tenho 5 na Lilacs, tenho 4 no IBEX. O que é o IBEX? Índice Bibliográfico da Espanha em Ciências da Saúde. E tenho um artigo no Binacis. Não sei o que é o Binacis, tá, gente? Mas a gente pode ver o que é. E às vezes eu posso ter aqui o BDENF, tem a base lá de odontologia, tem várias bases que estão aqui. Quando eu rodei a minha busca, ele já fez em todas as bases, é que só tinha resultado nessas que estão aqui. Como eu já fiz o PubMed, eu não preciso pegar os 218 do Medline, então eu posso colocar Binacis, IBEX e Lilacs, ó, e filtrar, ó. Tá? E aí eu tenho o quê? 9 resultados para essas bases. Tá? É assim que se comporta aqui no portal regional BVS. Então, o critério para a construção dela na alta sensibilidade, eu aconselho que toda vez que você for fazer uma estratégia na Lilacs, para ela não dar zero, para ela ser uma estratégia boa, né, que tenha um resultado significativo, pegando todas essas bases de dados, sempre fazer de alta acessibilidade, tá? E aí, no caso do Embase, né? Como a gente faria, então, a estratégia de alta sensibilidade para o Embase? Ó, vou pegar ela aqui para a gente fechar, que eu sei que já estou passando do adiantado da hora. A gente pega aqui, ó, a estratégia que a gente construiu para o Embase e vou lá no Embase, ó. Normalmente eu clico aqui, ó, Search, coloco no avançado e colo aqui, ó, Search. Volto lá, pego a minha linha da vitamina D, copio, vou de novo lá no Search, colo e dou buscar. Pronto, ó. Conjunto 8, conjunto 9. Olha o tamanho do negócio. 62 mil com 325 mil. Conjunto 8, and conjunto 9, ó. Problema e intervenção. Combine. Ó. 742 estudos. Eduarda, quero aplicar o filtro da evidência, ó. Vou lá, clico e buscar, ó. Tá? Diminuir de 742 para 86. Dentro dos 86, ó, eu quero ver o que eu já peguei lá no PubMed, ó. Então, eu venho aqui no Source, ó. Ele traz para mim que, ó, que artigos que só tem aqui no Embase são 33. Ou seja, o restante, 51 e 2, eu já peguei lá no PubMed. Então, eu posso clicar aqui ainda
pedir para aplicar, ó, deixar só o que é em base. Ok? Bom, gente, eu sei que eu falei muito, eu vou abrir agora para vocês perguntarem, né? Só quero fechar dizendo o seguinte: a estratégia de alta sensibilidade, ela dá um trabalho para construir, mas vocês viram que depois eu só copio, colo e rodo. Eu atualizo e etc. E o que é bom nela? Não é que eu sou a defensora da estratégia de alta sensibilidade, é que eu tenho a certeza que eu não perdi nada, né? Então, eu acho que esse é um fator muito importante quando a gente está falando de fazer, no caso, para mim, né, Eduarda, que faço isso, estudos de melhor qualidade, né? Deixa eu tomar cuidado hoje para eu não sair da apresentação, né? Pronto. Tirei a minha tela, ficou só eu, tá? Bom, Daiane, não sei se tem perguntas aí, 2 horas aí. Eduarda, parabéns, foi ótimo, obrigada. Tem algumas perguntas sim, mas eu deixo aberto aí para as pessoas que quiserem abrir o áudio microfone. Tá? Eu acho que fica melhor assim. Se ninguém perguntar, eu começo a ler as perguntas, combinado? Não, tudo bem, pode perguntar. Está aberto. Eduarda, eu pergunto, tá me ouvindo? Quem está falando? Desculpa, eu não estou vendo. Carolina. Imagina. Quando a gente vai fazer a busca de alta sensibilidade, quando colocar os sinônimos, sempre tem que colocar parênteses. Sempre tem que colocar parênteses, tá? A linguagem da ferramenta, ela entende que o parênteses é um conjunto, tá? Porque muita gente usa aspa, né? A aspa, ela vai buscar aquela expressão exata, tá? O parênteses, quando eu coloco um termo composto lá dentro, ele faz o end entre ele, ok? E sim, o que acontece? Dá uma diferença muito, mas muito grande na busca. E traz artigos nada a ver. Isso já aconteceu com a gente lá. Então, o que eu estou falando para você é assim, 18 anos de experiências na Cochrane do Brasil fazendo estratégia de busca. Então, na prática. Dá muita diferença. Teve uma revisão sistemática de uso de antibióticos, né, para uma intervenção ginecológica, que faltou simplesmente 17 ensaios clínicos principais daquela revisão, tá? Foi gravíssimo o erro da estratégia, exatamente porque estava entre aspas. A leitura da estratégia é conjuntos, tá? Então, eu preciso colocar os termos sinônimos entre conjuntos, porque se eu colocar entre aspas, dá um resultado completamente diferente, fica incontrolável, tá? E aí você perde, como já aconteceu, no caso, a gente perdeu 17 estudos. Ok, agradeço. Adorei a palestra, muito bom. Obrigada, Carolina. Não sei se eu deixei claro, né? Você levou o termo oficial lá para o Word, depois você carrega os sinônimos e fecha no parênteses, né? E entre um termo e outro, sempre o OR, né? Vocês vão perceber que eu só uso o OR maiúsculo, né? Falo que não dá problema. Já aconteceu comigo de dar, então eu só uso maiúsculo, seja em qualquer ferramenta, tá? Então, assim, é a experiência de ter usado e ter dado problema. Eduardo, eu vou ler. Desculpa, deixa eu ver. Só uma pergunta. Eu não conhecia, né, a busca de alta sensibilidade. Eu consigo fazer isso em qualquer base? Ela possibilita fazer qualquer base. Web of Science, Scopus, qualquer uma. Cochrane, tá? Lá na Cochrane, quando você vai fazer alta sensibilidade, ó, você entra aqui, ó, no Search Manager. Pode ver que as minhas de alta sensibilidade estão tudo aqui, ó. Eu colo, rodo, né? Me dá o resultado, depois eu intersecciono. É que eu joguei aqui as que a gente fez por mesh.
mas a de alta sensibilidade é a mesma coisa. Quer dizer, todas as ferramentas que se utilizam de indexação, você consegue. Veja que no Embase a gente fez a mesma coisa. Eu fiz busca usando a terminologia avançada, mas eu também fiz de alta sensibilidade. A alta sensibilidade, ela dá esse resultado enorme, mas ao interseccionar, né? Bom, desculpa, eu voltei lá nas bases, estava mostrando e eu não estou mais compartilhando a tela. Não, excelente, obrigada. Desculpa. Excelente, obrigada. Tá. Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Teve algumas dúvidas no decorrer, Eduarda, sobre a questão do Lilacs, mais o Cielo, né? Até eu respondi que basta fazer pesquisa para o Lilacs, para a área da saúde. Isso. Se você fizer lá dentro do... E veja, a gente não está fazendo pesquisa no Lilacs, a gente está fazendo pesquisa no Portal Regional BVS. É importante que a gente declare corretamente agora. Eu não estou entrando só lá no Lilacs. A minha estratégia está fazendo uma cobertura das 36 bases de dados que rolam lá dentro. O resultado, ele vem de acordo com aquilo que ele encontrou. Então, o resultado ali que eu fiz da vitamina B com a renite, ele trouxe Lilacs, ele trouxe o Ibex, ele trouxe lá o Binax, e trouxe mais uma lá, certo? Poderia vir 14 bases. Podia ter vindo do BDENF, ter de outras bases de dados. BBO, que é de odontologia, etc. Podia ter vindo um outro resultado lá, né? Mas o que garante esse resultado é a alta sensibilidade, tá? Dentro do portal regional BVS. Desculpa, eu esqueci que você perguntou especificamente do Lilacs. Se tem que fazer a pesquisa no Lilacs e do Cielo. Por quê? O Cielo, ele tem 239 periódicos em full test da área de saúde, tá? Dentro do Lilacs, vocês viram que quando terminou a pesquisa, ele já mostrou tudo que tinha full test lá. O Lilacs tem 68% de todos os artigos indexados nele está em full test. Porque ele coloca todos que estão no Cielo, mas todos os outros do Brasil e da América Latina. Então, a ideia é que você faça uma boa estratégia dentro do portal regional BVS, você faça a cobertura de todas essas bases, Brasil, América Latina e Espanha, e ali você já encontra todos os full tests que são necessários, sem você estar indo buscar no Cielo. E como eu falei na aula lá de saúde baseada em evidências, o Cielo não é uma base de dados, né? Então, ele é um portal de periódicos em full test. E que todas aquelas revistas do Cielo estão aqui dentro. Então, o que você precisa fazer é uma boa estratégia de busca para o portal regional BVS. Você vai estar fazendo toda a cobertura do Cielo, mais todas as revistas em full test da América Latina, mais outras bases de dados. Perfeito, Eduarda. Tem uma outra também da Rosane Barreto, até ela está agradecendo, que eu achei interessante também, da questão do DEX, né? A gente colhe lá os termos dentro do DEX, mas também tem a possibilidade de localizar os DEX dentro do portal da BVS, né? Sim. Sim. Qual que é a diferença de construir fora, né? Quando a gente utiliza lá o DEX e colhe os sinônimos, para de construir dentro do portal. A restrição, né, da estratégia. Ela fica restrita, normalmente ela zera, né? Normalmente ela zera. Tanto que a Cochrane Internacional, ela entrava em interface inglesa, então aí que zerava tudo, né? E aí a hora que você intersecciona, pela falta de alta sensibilidade, se ali a gente conseguiu 9, com aquela sensibilidade toda, se você tivesse feito só o termo, ia dar 0. Normalmente é o que ocorre. Perfeito, Eduardo. Eu acho que é só. Alguém tem mais alguma questão? Parece que não. Foi uma ótima aula, todo mundo aqui agradecendo, parabéns, excelente apresentação. Obrigado. E aí eu fico à disposição aí para maiores, né, dúvidas e tudo. Assim, tudo que eu falei não vale de nada se você não conseguir tentar fazer, né? Porque eu mostrar aqui é tudo fácil. Aí quando você se desafia a construir um pico,
Procurar o vocabulário, construir estratégia de autossensibilidade, começar a utilizar é outro desafio. E vocês vão ver que, é lógico que eu mostrei aqui meus picos, né, das buscas que eu estava fazendo. Para mim, eu já tinha estudado ele, explorado, visto todas as possibilidades. Isso você vai fazer lá. A gente não fez isso aqui. Então, lá você vai ter que fazer o quê? Explorar toda essa estratégia para poder construir, então, essa melhor busca. E aí é que está a dificuldade. E aí, o tempo todo, é bom a gente discutir. Olha, fiz assim, assim, o que você acha? Ó, fizer uma cobertura e vai, até construir todas as bases de dados. Quando terminou, aí você roda tudo, né? Porque às vezes a pessoa rodou só o PubMed, aí ela já parou, né? É importante que a gente faça todas, faça toda a cobertura, rode no mesmo dia todas elas, já salve os resultados, e aí a gente aprendeu um monte de ferramenta e vai aprender mais, né? A Andrea falou do Ryan, do EndNote, com funções diferenciadas, eu vi que vai ter Mendeley, e aí qual ferramenta eu escolho? É que você se adaptar melhor, né? Então você vai usar os recursos para te ajudar. Ah, eu não gosto de usar nada, vou fazer na unha, também é válido, né? O importante é fazer uma boa estratégia a partir de agora e que a gente mude essa história, né? Dos artigos não ser publicados em lugar nenhum, de ter muita coisa ruim, né? De melhorar a qualidade dessas evidências aí publicadas. É melhor que tenha menos, mas de maior qualidade, do que essa quantidade muito ruim, né? E um monte de gente gastando dinheiro público, né? Pesquisadores, para fazer as mesmas coisas que já estão feitas várias vezes em todos os lugares. E isso, uma pequena busca, a nossa busca inicial da aula anterior já teria resolvido. Perfeito, Eduardo. Muito bom. É sempre bom relembrar isso, né? E chamar atenção para essa questão da qualidade, realmente, né? Principalmente das estratégias e das pesquisas. Bom, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu vou interromper aqui a gravação.